E nesse espaço, né, Gilmar, estamos recebendo o nosso conferencista de hoje. Não poderia ser diferente. Conferencista, né? Porque a sequência de conferências tem que ser seguida. O telespectador não perca. Existe uma continuidade. Nada tem fim. Tudo continua. Tu sabe. E nesse espaço estamos recebendo o Giovanni Agostinho. E aí, Giovanni, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Nosso conferencista de hoje. Satisfação. Porque integrar a mesa. Não Olha, dá. Faltou o braço. Não é mão grande, né? Tinha um desenho nos anos 80, ali, quando eu era criança, que era o Super Gêmeos. Super Gêmeos ativar, né? Então, hoje em dia... Não, isso aí do Super Gêmeos, não lembro agora. Dizer que tu era pequenininho em 80, aí é demais também. Os Super Gêmeos, Giovanni, eles inauguraram, quer dizer, criaram para a pandemia esse cumprimento, né? Já o Figueroa do Internacional criou outro cumprimento. O Figueroa era o visionário, o Figueroa. Era o visionário. Grande Cumprimento Figueroa. com o cotovelo, né? Bom, Mas era um baita zagueiro. Vamos parar de abobrinhas, tá? Já que estamos falando e vamos falar sério. Qual é a continuidade do nosso conferencista hoje, do tema? Senhores, no último colóquio nós conversamos sobre depreciações acumuladas. Então, fazer um breve resgate, que a depreciação é a contabilização decorrente da perda do valor de um bem integrante do ativo imobilizado, não é? Um bem corpóreo. Ele vai perdendo valor pelo uso, pelo tempo, pelo desgaste, enfim. E essa perda do valor desse bem, ele é contabilizado numa conta segregada do próprio ativo imobilizado, né? Uma conta credora do ativo imobilizado, contra uma conta de custo ou despesa dentro lá da demonstração do resultado do exercício. Então, dando continuidade à explanação, hoje nós vamos falar sobre os aspectos fiscais da depreciação contábil, não é? Esse aspecto fiscal, ele traz um enfoque nas melhorias de índices contábeis e também na redução do pagamento do imposto de renda e da contribuição social para as empresas que apuram esses tributos com base no lucro real. Então, é a contabilidade sendo utilizada em favor da empresa, não é? O tema é intrigante e ele é muito importante, especialmente para aquelas empresas que concentram aplicações no ativo imobilizado. E existem, de fato, alguns ramos da economia que necessitam concentrar aplicações nos bens do ativo imobilizado para conseguir operar, né? Vou dar aqui um exemplo, as transportadoras. Não é? As transportadoras precisam ali ter uma frota de caminhão ou de ônibus, e essa frota e esses bens, eles são bens de alto valor. Então, nós temos ali exemplos de algumas empresas que concentram, muitas vezes, 80% das aplicações no ativo ali no imobilizado. Logo, a depreciação é um dos maiores insumos que repercute no lucro ou no prejuízo das atividades dessas empresas. Nesse contexto, então, senhores, é importante que a empresa faça um planejamento decorrente da depreciação para ter melhores resultados. Muito bem. Recentemente foi alterada a legislação fiscal que trata, inclusive, das depreciações. Então, o que acontece? A Receita Federal, através de instrução normativa, através de ato administrativo, ele estabelece as taxas máximas de depreciação utilizadas, as taxas anuais máximas, para os fins da dedução da depreciação no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro das empresas. Então, nós vamos ter lá, especialmente a Instrução Normativa 1700, se não me falha a memória, dentre um dos anexos, tem um anexo que relaciona diversas mercadorias e a taxa de depreciação acumulada. Então, vamos voltar no nosso exemplo, que seria o exemplo das transportadoras. Para os ônibus, por exemplo, a taxa de depreciação anual é de 25%. Então, para os fins fiscais, a empresa lhe é possibilitada fazer uma depreciação de um ônibus novo para que esse ônibus seja totalmente depreciado em 4 anos. Perfeito? Todavia, a gente sabe que um ônibus, em tese, ele é utilizado por mais tempo nessas empresas. Então, vamos imaginar, num critério de razoabilidade, que um ônibus seja utilizado por uma empresa, na grande verdade, em 10 anos, e não em 4 anos. Seria a vida útil dele. Seria a vida útil dele, né? Muito bem, nesse nosso exemplo, na contabilidade societária, nada impede da empresa utilizar ali a taxa de 10% ao ano de depreciação desses ônibus
que vai ali implementar a vida útil em 10 anos. Então, na nossa contabilidade, nós temos um dos maiores insumos, é a depreciação dos ônibus. Então, com uma taxa de 10% ao ano, nós vamos, ao invés de 25% ao ano, nós temos uma redução contábil da depreciação de 150%. Então, a empresa pode ter lucro, né? Ela pode ter lucro no período, mas não necessariamente vai pagar imposto de renda. Porque para os fins fiscais, nós podemos utilizar a taxa máxima de depreciação admitida pela Receita Federal de 25%. E essa diferença, ela é controlada, ela pode ser controlada, se houver a diferença, ela deve ser controlada num livro, que o nome é Livro de Apuração do Lucro Real, né? O famoso LALUR, não é? Então, nesse nosso exemplo, implementando esse planejamento fiscal e contábil acerca da depreciação dessas empresas, nós vamos ter melhorias nos índices contábeis, porque os valores residuais dos nossos ativos serão maiores na relação com o patrimônio líquido, que também será maior porque a empresa, muito provavelmente, utilizando uma taxa de depreciação menor, passa a ter lucro, por exemplo, ao invés de prejuízo, ou um lucro maior ainda, não é? Então, nós vamos ter os índices contábeis melhores, que vai propiciar, muitas vezes, a empresa participar de uma licitação, que as licitações estabelecem lá nas habilitações, muitas vezes, a apresentação dos balanços e a aprovação nos índices financeiros e econômicos, como também na questão dos financiamentos. Porque essas empresas, muitas vezes, precisam de financiamento até mesmo para adquirir outros bens de grande valor. E os bancos, as instituições financeiras, exigem os balanços dessas empresas para fazer a análise dos índices da saúde financeira para propiciar um financiamento, muitas vezes, com juros menores, né? Então, sobre o aspecto dos índices contábeis, né, que traz ali alguns benefícios nas questões acerca das licitações e financiamento, e também, fazendo esse planejamento, a redução dos desembolsos financeiros com o imposto de renda e com a contribuição social, tendo em vista a aplicação, né, na maior plenitude, digamos assim, das possibilidades fiscais para conseguir a redução do encargo tributário. Que legal. Giovanni, tu tens, na empresa, geralmente, tem dois tipos de bens, que são os bens de consumo, ferramentas, aquelas coisas assim que rapidamente se deterioram, rapidamente tu tem que substituir, enfim, eles acabam, não é, em pouco tempo. E tu tem os bens de produção, que são aqueles que têm mais essa longevidade e tu aplica toda essa situação de depreciações, etc. Como é que a empresa trata, como é que a empresa pode tratar? Porque quanto mais ela trouxer para o bem de produção, mais ela pode utilizar esses mecanismos aí de ajustes e de apoio. Como tu disseste, índice de liquidez corrente, índice de endividamento, tudo isso ajuda em participações de licitação. Como é que a empresa, qual é o limiar de dizer assim, não, isso aqui é bem de consumo, isso aqui é bem de produção, eu posso trazer para cá para o ativo para patrimonializar esses bens? Pois então, a legislação fiscal, ela possibilita a contabilização diretamente na despesa de aquisição de bens que, em tese, poderiam integrar o ativo imobilizado, né? Então, quais são os principais pressupostos para que a empresa o considere o custo de aquisição diretamente na despesa sem ativar? 1 ano de vida útil ou mais e o valor unitário R$ 1.500, né? É claro que desde que se a empresa necessita, no caso que o senhor havia comentado acerca das ferramentas, se a empresa precisa para o uso e a manutenção da atividade de um conjunto de ferramentas, então esse conjunto ele é basicamente considerado como um todo, não é? Porque se faltar uma peça ou outra peça, não consegue utilizar esse conjunto de ferramentas. Então, nesse caso, se comprar uma ferramenta individualizada, o valor provavelmente será inferior a R$ 1.500, não é? Consegue para o patrimônio. Mas se adquirir o conjunto das ferramentas, então, nesse caso, a vida útil dessas ferramentas, em tese, se for superior, estimado, se for superior a 1 ano, e o valor desse conjunto de ferramentas for superar o custo de compra de R$ 1.500, então aí, nesse caso, a gente ativa essas ferramentas e utilizamos o critério de depreciação para a contabilização e redução dessas quantias no
na demonstração do resultado do exercício. Muito bem. Giovanni, muito obrigado. Acho que foi para o empresário que está começando, quem está no meio empresarial, aí foi muito esclarecedor essa colocação aí do nosso conferencista. Obrigado, uma boa semana. Uma boa semana e fiquem com Deus. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.